Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Eu quero começar hoje com você um estudo sobre a oração do Pai Nosso. Eu queria que você abrisse a Bíblia então comigo. Nós vamos começar hoje, Mateus capítulo 6. Abre lá, por favor. Mateus capítulo 6, no verso 5. Mateus capítulo 6, do verso 5 em diante. Eu queria que você se esforçasse para toda sexta-feira você estar conosco, para não perder nada dessa palavra que vai lhe ajudar bastante. Mateus capítulo 6, versículo 5. Se precisar de ajuda, você levanta a mão bem depressa. A gente ajuda você a achar. Presta atenção em mim antes de eu ler o texto. Eu vou estar falando durante algumas sextas sobre a oração do Pai Nosso. Mas antes de entrar na oração do Pai Nosso propriamente dita, eu preciso corrigir de alguma forma a sua maneira de orar. Porque talvez a vida inteira a gente aprende algo de um jeito e de repente a gente toma um choque assim quando a gente vê que talvez a gente está fazendo errado. Quem vai corrigir é o Espírito Santo. Amém, Jesus? Não é o pastor que corrige, é o Espírito Santo que corrige a gente. E é bom quando a gente é corrigido. Não é bom quando você está fazendo algo errado, alguém te corrige e você passa a fazer o certo? Porque talvez aquele errado que você estava fazendo vai te trazer uma consequência lá na frente. Então você tem que acertar aquilo que precisa ser acertado. E eu quero que a sua oração seja uma oração frutífera. A gente precisa orar e ter resultado. Você vê que até o missionário, quando ele vem aqui, ou em qualquer lugar que ele estiver, antes de orar, ele sempre usa uma frase onde ele diz assim: eu não gosto de perder oração. Quem lembra que o missionário fala isso? Você lembra? Por que ele não gosta de perder oração? Ele quer orar e quer que você seja abençoado. Então, se você não entender a coisa, ele ora e você perde a oração. O problema não está nele, mas naquele que não entendeu e perdeu. Puxa, perdi a oração. Orei pela pessoa e a pessoa não recebeu a bênção. Não, eu quero que você ore e receba a bênção. E eu aqui, nesse estudo, quero que você entenda, para que a partir de hoje, quando você for orar, a sua oração seja respondida por Deus e você seja abençoado. Porque é possível que você não está recebendo resposta porque não sabe como orar da maneira certa. E porque não sabe orar, não está recebendo a bênção. Então, antes de entrar no Pai Nosso em si, Jesus, antes de ensinar o Pai Nosso, Jesus ensinou algumas coisas acerca de oração que são importantes para nós. E eu queria ver essas coisas com você. Então, primeira coisa, então, ele estava aqui no Sermão da Montanha. E esse Sermão da Montanha é extraordinário. Jesus estava ensinando coisas extraordinárias para as pessoas. E aí, ele entra falando de oração também. Estava falando sobre esmola, um monte de coisas, e ele entra na oração. Aí olha o verso 5, ele diz assim, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Então, eu vou falar de algumas coisas aqui que vão ajudar você. Primeira coisa que Jesus corrige, eu vou falar de 3 coisas que ele quer corrigir na nossa maneira de orar, para que a nossa oração possa dar resultado. Primeira coisa que ele diz, quando você for orar, não seja como os hipócritas, que oram só para aparecer. Tinha muito isso no tempo de Jesus. Pessoas que apareciam orando na frente do povo, mas era só para se aparecer diante do povo, para dizer que a oração dele era bonita, palavras que impressionavam, mas aquilo ali não era para Deus, era para impressionar quem estava ao redor. Então a primeira lição para nós, não ore para impressionar as pessoas. Não ore para que as pessoas ao teu redor ouçam, mas que homem de oração, mas que homem de palavras bonitas. Isso para Deus não vai valer. Você tem que orar para Deus e não para se aparecer. Aliás, a própria Bíblia fala do fariseu e do publicano. Jesus disse que subiram para orar no monte um fariseu e um publicano. E diz lá que o fariseu ele orava da seguinte forma: Deus, eu te agradeço, porque eu sou fiel, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo.
Aí virou pro outro que estava lá, eu não sou igual a essezinho que está aí não. Virou pro publicano e falou, olha a oração do camarada. Eu te agradeço, Deus, porque eu sou isso, eu sou isso, eu sou bom, eu sou isso. Estava orando, Jesus falou que ele estava orando de si para si, estava orando dele para ele mesmo. Estava orando para Deus? Não, te agradeço porque eu sou melhor que esse daqui que está do meu lado. Estava orando só para se aparecer para aquele que estava do lado dele. Aí Jesus falou que aquele que estava do lado, o publicano, a oração dele era o seguinte, ele batia no peito e dizia assim, tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou pecador. E Jesus falou, esse desceu justificado do monte, o outro não. Porque aquele primeiro estava orando só para se aparecer diante das pessoas. Primeira lição para nós, não ore para se aparecer. Fala aí para o seu vizinho, não ore para se aparecer. Eu não tenho que orar bonito só para aparecer que eu sei orar, que eu oro bonito, que as pessoas... Não. Isso não vai tocar o coração de Deus. Eu até me lembro que quando eu comecei na igreja, bem novinho mesmo, eu era sempre um dos primeiros a chegar na igreja quando não era o primeiro. Às vezes eu chegava, a igreja não estava nem aberta. E tinha uma senhora que chegava também bem cedo. Sempre era eu ou ela que chegava primeiro lá. Às vezes chegava primeiro que o obreiro até. E essa senhora, eu lembro dela, ela era uma senhora muito culta e muito rica. E ela tinha uma oração assim muito culta. Quando ela orava, tinham palavras assim que eu falava, meu Deus, essa senhora tem uma oratória muito boa. Eram palavras do tipo assim, Deus, eu te agradeço pelas coisas inefáveis que o Senhor faz. E eram umas palavras assim que falavam, Jesus, essa mulher é culta demais. Aí eu me lembro um dia que eu cheguei primeiro, aí o obreiro chegou, abriu a igreja, começou a limpar a igreja. A igreja não era grande não, devia ter uns 8 banquinhos só. E chegou uma visitante. Essa visitante sentou no lugar que esta senhora, muito culta, costumava sentar. E quando essa senhora chegou e viu a visitante sentada no banquinho dela, ela falou assim, ela se levantou, ela nem entrou na igreja, ela olhou e foi embora. E aí o pastor foi atrás dela, aquela coisa depois na casa dela, e ela não foi mais à igreja. E eu fiquei sabendo que ela disse ao pastor, pastor, eu nunca mais venho na sua igreja, porque o senhor deixou aquela mulher ali sentar no meu lugar. Alguém tem lugar na igreja? Não, o banco é de todo mundo. Nem o pastor tem, que a gente não senta. Aí eu fico em pé o culto todo, mas fica em pé, nem sento, né? Fica em pé o tempo todo. Ninguém tem lugar aqui, ninguém é dono de lugar na casa. Cada um senta, às vezes você tem um lugar que você gosta de sentar. Mas se alguém sentou no teu lugar, você tem tanto lugar aqui, olha a igreja desse tamanho, né? Ela saiu da igreja porque alguém sentou no lugar dela. E eu era novo na igreja, mas eu comecei a entender o seguinte, poxa, aquela oração tão bonita. Não estou julgando a oração de ninguém, eu não posso julgar a oração, porque a oração não é para mim, é para Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, será que era só para aparecer e dizer que tinha uma cultura? Porque experiência com Deus, como é que alguém que sai da igreja porque alguém se sentou no seu suposto lugar? Poxa, eu vou sair da igreja por causa disso? Seja honesto comigo, isso é motivo para você sair da igreja? Aliás, você não tem motivo para sair da igreja. O que Jesus te fez para você sair da igreja? Ah, saí porque alguém sentou no meu lugar. Poxa, não justifica. Você vai para o inferno por causa disso. Imagina você chegar diante de Deus um dia, né? E você se perdeu, foi para o inferno. Ah, por que você... Ah, não, porque a mulher sentou no meu lugar, eu não gostei de sair da igreja. E aquela oração bonita que você fazia lá? Que as pessoas ficavam assim, oh, que isso, que oração é essa? Então, não ore só para impressionar as pessoas. Ore para Deus. Você pode fazer a oração mais simples. Amém, Jesus? Mas que elas toquem o coração de Deus. Não ore para as pessoas ficarem impressionadas com você. Você não tem que impressionar ninguém. Mas seja de Deus de verdade. Não, eu tenho que aparentar, pastor, que eu sou muito de Deus. Não, seja de Deus de verdade. Às vezes a aparência não vai valer muito. Eu até ouvi uma vez uma ilustração interessante, que tinha um homem que ele era crente, mas ele não sabia ler. Ele era uma pessoa muito simples. Andava com a roupa muito simples. Era alguém do interior. Ele não sabia ler. Andava com a roupa bem simples mesmo. O chapeuzinho dele, lá da roça. E ele nunca tinha andado... já poucas vezes ele tinha andado em um elevador. E ele tinha que ir num prédio para resolver o negócio. Ele foi no prédio. Aí quando ele estava embaixo, aguardando, né, o elevador para subir, tinha um advogado ali, né? O advogado todo culto, com o terninho dele, aquela coisa toda. E o advogado olhou para aquele homem tão simples, com a Bíblia debaixo do braço,
E ele pensou assim, eu vou humilhar esse advogado, esse homem aí. Ele não deve nem saber ler, está com a Bíblia ali, mas não deve nem saber ler, eu vou humilhar ele um pouquinho. Aí quando entraram no elevador, esse advogado começou a conversar com ele. Fala, o senhor é crente, né? Sim, eu estou com a Bíblia, sou crente. O advogado falou assim para ele, vem cá, senhor, o senhor sabe o que é arrebatamento? E aí o homem pensou assim, e o advogado deve ter pensado assim, agora eu peguei ele. Não vai saber o que é. Sabe nem ler? Simples desse jeito. E aí o homem virou para ele, pensou e falou assim, ó, seu doutor, eu não sei ler, vou ser honesto com o senhor. Estou aqui com a Bíblia debaixo do braço, mas não sei ler não. Estou aprendendo agora, eu só sei bem pouquinho, a leitura bem pouquinha mesmo. Muito pouca coisa. Mas pelo que o meu pastor fala lá na igreja, eu acho que arrebatamento é tipo assim. Um dia Jesus vai vir buscar a igreja, e a igreja vai subir. Aqueles que são dele vão subir. Assim o meu pastor falou lá. Vai ser igual esse elevador aqui. O elevador não está subindo? Sim. Então aqueles que estão aqui dentro do elevador é como se estivessem subindo com Jesus, mas aqueles que ficaram lá embaixo, não subiram no elevador, esses estão perdidos. Ele respondeu de forma simples, do jeito que ele sabia responder. E aí o advogado começou a chorar. Ele disse, por que o senhor está chorando, doutor? O advogado disse, porque eu sou desviado da igreja. E do jeito que o senhor me explicou, eu achei que eu ia humilhar o senhor, porque achei que o senhor não sabia das coisas. Mas o senhor está mais perto de Deus do que eu. Ora por mim aqui para eu voltar para Jesus, porque eu estou desviado. Eu preciso voltar para Deus. E realmente, se Jesus vier agora e levar a igreja, eu fico. Eu não quero ficar, não. Ora por mim aqui. E aquele homem tão simples fez uma oração pelo advogado, o advogado voltou para Jesus. Mas o advogado estava olhando ele como se fosse alguém. Nunca julgue as pessoas pela aparência delas. Aliás, a Bíblia diz que você não tem que julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. É assim que você tem que julgar. Então não ore para aparecer. Fala para você, irmão, outra vez. Não ore para aparecer. Você não tem que se aparecer. Para parecer uma pessoa muito culta, para os outros verem que você está orando. Não. Ore para Deus. Coloque sua oração. A sua oração tem que ser endereçada a Deus. Você ora para Deus em nome de Jesus. É assim que é a oração. Você ora a Deus. Você pede a Deus em nome de Jesus. Você pede ao Pai no nome do Filho. E aí você é atendido. Primeira coisa então, não ore para se aparecer. Jesus falou, não seja como os hipócritas que se aparecem. Lá tinha muito isso no tempo de Jesus. Não faça como esses homens não. A segunda coisa, verso 6. Mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. A segunda coisa que você tem que fazer, fecha a porta quando você for orar. A primeira coisa é não orar para aparecer. A segunda é fechar a porta quando você for orar. Isso aqui tem muito entendimento para nós. O fechar a porta, é bom que você feche a porta mesmo, você está em sua casa orando, fecha a porta. Para quê? Para impedir que alguma interferência externa atrapalhe e tire a tua atenção. Não deixa nada atrapalhar você enquanto você está orando, distrair você. Você deixa a porta aberta, acontece um monte de coisa. Então é bom fechar a porta mesmo, de verdade, a porta lá de madeira do teu quarto. Mas no geral aqui é não deixar que nada que está acontecendo ao teu redor interfira na tua oração. Então fecha a porta. Por exemplo, você está na igreja no momento da oração, fecha os teus olhos. Porque você de olho aberto, você está olhando o que está acontecendo ao redor, é o irmão que passa, é a irmã que passa. Aí você tende a se distrair com alguma coisa que está acontecendo ao teu redor. Vamos botar que teu irmão vem à igreja com a camisa do Flamengo. Vai te distrair. Você está orando, passa o irmão, o Flamengo ganhou. Dando um exemplo para você, você se distrai com muita coisa às vezes. Ou você está vendo o que está acontecendo ao redor, fica olhando com o irmão que está olhando, ao outro que está orando, o outro que está... Não, fecha os olhos quando você estiver em oração. Deixa nada que está acontecendo ao redor distrair você, não. Amém, Jesus? É um que passa do teu lado, é outro que senta do teu lado, outro que está... Não, fecha os olhos. Às vezes a pessoa fica com tudo olhando o que está acontecendo. Como é que você vai sentir comunhão com Deus olhando tudo? Olha a gravata do irmão, o irmão está com a gravata vermelha. Aí o outro está com...
Você não consegue prestar atenção naquilo. Fecha os olhos. Amém, povo de Deus? Deixa nada distrair você, não. O diabo vai fazer de tudo para roubar a tua atenção na hora do culto. Então não se distraia com nada que acontece ao redor. Fecha a porta. A porta tem que estar fechada. Tanto a porta de verdade do quarto, como também você não deixar que nada interfira na tua oração. Uma vez aconteceu uma coisa engraçada, uma igreja onde eu passei, e eu era auxiliar nessa igreja, e o nosso pastor, ele teve que mudar de casa, e nessa mudança de casa ele não tinha onde deixar o cachorro. Para onde ele levou o cachorro? Para a igreja. Então tinha o salão da igreja embaixo, e em cima os auxiliares dormiam na igreja, ficavam na parte de cima. Ele deixou o cachorro em cima, junto com os auxiliares lá em cima. Era pequenininho. E cuidavam lá do cachorro, deixavam ele no cantinho dele lá, ficava lá o cachorro lá. Aí ele sempre falava para mim: Paulo, você vai fazer uma oração com os demais auxiliares, chama eles no escritório, dá uma palavra, ora com eles. Eu fazia isso, né? E um dia eu falei: hoje é dia, irmãos, tem reunião de oração agora. Levei todo mundo para o escritório para fazer oração, apaguei as luzes do escritório para a gente orar mais tranquilo. Comecei a orar. Só que um dos meus auxiliares aí, um dos auxiliares ali que estavam, que eram auxiliares como eu também, né? Não fechou a porta. O que aconteceu? O cachorro entrou e ninguém viu. Aí eu tô orando, botei meu rosto no pó, tô sentindo o negócio me lambendo. Falei, que negócio é esse? Falei, será que o anjo está me visitando? Eu fui olhar o cachorro me lambendo no escuro. Falei, irmão, por que você não fecharam a porta? O cachorro entrou. Eu tenho que botar o cachorro para fora. É engraçado, mas você toma um susto, né? Você tá orando, que tosse melado me lambendo. Falei, irmão, vocês não fecharam a porta? O escritório, o cachorro entrou, fecha a porta lá para o cachorro não entrar. Distraiu, acabou. Como é que você ora depois disso? Você perde. Então, não deixa nada distrair você na hora da oração. Ali foi a porta de verdade. Mas você tem que fechar a porta, é não deixar que nada que está acontecendo ao redor tire a sua atenção. Amém, Jesus? Então, vamos aprendendo as lições que Deus está dando para nós. A primeira, não ore para aparecer. A segunda é aquilo que a gente está aprendendo agora. Sabe, não deixa que nada externo atrapalhe você. Não deixa, fecha a porta. Aí a terceira coisa, isso aqui é muito importante. Olha o verso 7. Jesus fala assim, ó: e orando, quando você estiver orando, não useis de quê? Vãs repetições, como os gentios, as outras gentes, os outros povos. Para nós aqui, as pessoas que não conhecem a Deus ainda, eles usam vãs repetições. Não faça como eles fazem. Olha aí, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então preste atenção aqui, isso aqui é importantíssimo. Quando você estiver orando, Jesus ensinou para nós: não use de vãs repetições. O que é uma vã repetição? É algo que você repete várias vezes em vão, ou seja, não adianta nada. Existem repetições que são úteis, mas existem repetições que são vãs. Por exemplo, quando você está estudando uma prova, você tem que repetir as coisas. Você lê uma vez, você lê de novo, você lê outra vez, você está repetindo para gravar. Tem coisas que se você não repetir, você não aprende. E tem até gente que repetiu de ano e repetiu de série porque não aprendeu. Não, né? Teve que repetir, fazer todo o estudo no ano todo de novo para aprender. Então a repetição útil é aquela que me ensina. Eu tenho que repetir para aprender. Tem coisa que se eu não ouvir mais de uma vez, eu não gravo. Então existem úteis repetições. Um exemplo claro é o da escola. Quando você está estudando, você tem que repetir para você mesmo, às vezes, aquela mesma coisa, até que você aprenda aquilo ali. Na hora da prova você vai lembrar porque você estudou. Você repetiu várias vezes e ficou gravado em você, ficou entranhado em você aquilo. Amém, Jesus? Mas Jesus está falando de vãs repetições. Ou seja, coisas que você repete várias vezes em vão. Em vão quer dizer que aquilo ali não adianta. E ele está falando de oração aí. Então eu tenho que tomar cuidado para não ficar... Quando eu estiver orando,
Deus não gosta que eu fique repetindo a mesma coisa várias vezes para Ele. Você percebe que Deus está corrigindo então a sua maneira de orar? Até porque, irmãos, se ficar repetindo a mesma coisa para você, nem você vai gostar. Vamos botar que você goste muito, por exemplo, de lasanha. Alguém gosta de lasanha aqui? Quem gosta de lasanha? Você gosta? O pessoal de Minas Gerais gosta de lasanha. Mas será que você consegue comer lasanha todo dia? Imagina você comendo lasanha 365 dias no almoço e na janta. Quem consegue fazer? Você acha que consegue? Ah, pastor, eu gosto muito de lasanha. Não consegue, não. Vai ter um dia que você vai pedir um ovo frito. Faz um ovo, pelo amor de Deus, faz outra coisa. Eu não aguento mais lasanha, não. 365 dias no almoço, na janta. Eu gosto muito, mas enjoei, não dá mais, não. Ninguém gosta de repetição, não. É igual filme. Eu imagino que todo mundo aqui já assistiu um bom filme. E porque ele era bom, você assistiu 2 vezes? Quem já assistiu o mesmo filme 2 vezes? Acho que todo mundo, né? Agora, será que você já assistiu o mesmo filme 200 vezes? Quem já assistiu 200 vezes o mesmo filme? Duvido. Que tem uma hora que você vai e fala, pô, não aguento mais não, de novo isso aí, meu. E tem filme que passa todo dia, né? Mas ainda que você já tenha visto várias vezes, tem uma hora que você fala, chega, pelo amor de Deus, de novo. Você acha que se você chegar para Deus então e ficar falando para Ele todo dia a mesma coisa, você acha que Deus vai ficar feliz se você repetir para Ele a mesma coisa todo dia, um monte de vezes? Se eu e você não gostamos, você acha que Deus gosta? Ele está dizendo na palavra dele que Ele não gosta. Quando você for orar, Ele está dizendo, não use, não faça vãs repetições. Não use. Não fica repetindo para mim a mesma coisa um monte de vezes. Ninguém gosta. Deus também não gosta. Quem está entendendo a palavra? Você está entendendo? Talvez a vida inteira a gente achou que a gente estava fazendo certo e às vezes descobre que não está. Eu até me lembro que a minha irmã, quando eu era garotinho, a minha irmã ela fazia reuniões nas casas das pessoas. Ela chamava da reunião do Partir do Pão. Então, pelo menos aí umas 2 vezes na semana tinha essa reunião na casa das pessoas. Ela se reunia na casa de alguém, comprava um pão. Você lembra da bisnaga doce? Hoje em dia quase não tem, né? A bisnaga doce assim. Passava manteiga nela e dividia um pedacinho para cada pessoa após ter feito ali as orações, as preces. Ela falava assim, Paulo, você quer ir na reunião do Partir do Pão? Eu falava, quero. Mas eu ia por causa de quê? Por causa do pão. Minha mãe falou que eu fui desmamado com pão. Ela falou que nunca viu alguém gostar de pão igual a mim. Larguei o peito por causa do pão. O tal do pão é uma coisa louca para mim. Desde criança eu sou assim. E eu ia por causa do pão. Então ela falou, Paulo, vamos, bora. Eu ia com ela. Só que quando eu chegava lá, começavam as preces. Só que aí eram muitos Pai Nossos. Não lembro agora, né, quando se reza o terço. Eu não estou aqui criticando nem falando mal de quem reza o terço. Amém, Jesus? Eu estou só ensinando a palavra. Um dia eu também fiz. Não estou criticando ninguém. Estou ensinando a palavra de Deus para você. Eram muitas Aves Maria, muitos, sabe? Pai Nosso, eram vários. Não lembro agora quantos eram. Mas você sabe como é que é criança. Criança tem paciência para as coisas? Eu queria comer o pão logo e ir embora. Então, quando eu pensava assim, agora é a última reza. Não, ainda tinha mais uma. Eu pensava, agora eu vou comer esse pão. Não, tinha mais uma. Agora vem o pão. Não, tem mais uma. Criança é assim, né? Eu era pequenininho, falei, vamos, né? Vamos lá. Aí quando terminavam as preces todas, ela partia o pão. Eu pegava o pão e, ó, sumia. Paulo, tu nem me esperou, né, Paulo? Eu fui por causa do pão. Por quê? Porque a repetição me incomodava. Eram horas repetindo a mesma coisa, a mesma reza. E aí você vem a palavra, lê de novo comigo aí. O que lê? Aí não sou eu que estou falando, quem é que está falando? É a palavra. Olha aí de novo o verso 7. E orando, o que diz aí? Não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ah, mas eu citei o Pai Nosso 300 vezes, Deus vai me ouvir. Não, não é pelo muito falar, não é por rezar várias vezes, Deus vai atender. Deus nem gosta que você fique repetindo a mesma coisa para Ele, assim como você também não gosta. Então a primeira coisa que eu preciso entender antes de entrar na oração do Pai Nosso é entender essas coisas. Primeiro, que eu não tenho que orar para aparecer para ninguém. Segundo, eu tenho que fechar a porta, não deixar que nada externo me atrapalhe.
E terceira coisa, as vãs repetições me atrapalham. Eu estou perdendo meu tempo. Às vezes eu estou falando várias vezes a mesma coisa. Pastor, mas foi com fé que eu fiz. Eu sei que você é de fé. Mas você acha que está agradando a Deus e não está. Quem quer agradar a Deus aqui? De verdade, você quer agradar a Deus? Então deixa Deus corrigir a sua maneira de orar, para quando você orar de uma maneira perfeita. A própria oração do Pai Nosso, entenda, ela pode ser citada? Pode. Não tem problema a pessoa ler o Pai Nosso, ou a pessoa citar o Pai Nosso, ou até orar o Pai Nosso. É uma oração. Amém, povo de Deus? O problema é quando você faz dela um ciclo vicioso, você fica repetindo, como se aquilo ali estivesse agradando a Deus. Aí não. Aí Deus não se agrada. Deus não tem prazer que você fique repetindo 300 vezes a mesma coisa. Deus não gosta de vãs repetições. Deus quer que você use a oração de uma maneira espontânea. É de acordo com o teu estado de espírito. Se você ler o livro dos Salmos, por exemplo, você vai ver que tinha dia que o Davi estava muito alegre. E aí ele diz, bendize, Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara as tuas enfermidades, é Ele que te salva da morte, te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Você vê que ele estava todo alegre. O Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Isso é uma oração. Mas tem momentos também que você vai ver que ele estava para baixo. Aí ele diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Meu Deus, como tem crescido o número dos meus adversários, tem sido muitos os meus inimigos. Quer dizer, são orações, mas cada dia ele estava de um jeito. Será que todo dia você está do mesmo jeito? Não, tem dia que você está muito alegre, tem dia que você está meio jururu. Mas é assim que você vai chegar diante de Deus, vai se apresentar como você está. E vai ser uma coisa espontânea. Assim como você fala com seu pai, você vai falar com Deus, que é o teu pai também. Diga glória a Deus. Mas com espontaneidade. Seja espontâneo. Eu não tenho que enganar Deus. Não adianta eu chegar diante de Deus rindo se eu não estou feliz. Eu posso enganar Deus? Deus não sabe como é que está meu coração? Posso enganar você. Está rindo para você, todo mundo por dentro, estou arrebentado. Deus não. Deus sabe como é que eu estou, então eu não tenho que esconder nada de Deus. Eu vou chegar do jeito que eu estou. Deus, eu hoje estou triste. Mas eu preciso que o Senhor me dê a tua alegria aqui no meu coração. Agora, se você está alegre também, você pode extravasar diante de Deus. Olha, eu estou feliz, muito obrigado, porque o Senhor foi bom comigo. Deus, louvado seja o teu nome, o Senhor é bom. Você vai falando com Deus aquilo que você quer. Deus, obrigado pelo emprego novo que o Senhor me deu. Porque aí todo dia você vai fazer diferente, você não vai repetir. Quem está entendendo? Você está entendendo? Sim ou não? Agora, deixa eu lhe dar um alerta sobre o perigo das repetições. É perigoso você ficar repetindo a mesma coisa. Como eu disse, se for para estudar não tem problema, mas existe uma coisa chamada mantra. O que é um mantra? São músicas, são frases, são palavras que algumas religiões usam, algumas culturas usam. Existe mantra para a pessoa dormir, ficar repetindo várias vezes a mesma coisa até dormir, cantando, ouvindo músicas até dormir, repetindo a mesma coisa e tal. Só que tem um problema, quando você fica repetindo a mesma coisa várias vezes, sabe o que acontece? A sua mente relaxa. O diabo sabe disso. A mente da pessoa relaxa quando ele ouve muitas vezes a mesma coisa. Quando você repete muitas vezes a mesma coisa, a tendência é a sua mente relaxar. Muitas pessoas até fazem, em cima disso, querem fazer tratamentos espirituais. Não, deixa a sua mente relaxar. Fica ouvindo várias vezes essa música aí, a sua mente relaxa. Ou repete isso aqui várias vezes, sua mente vai relaxar. Só que o que é essa mente relaxada? É a mente vazia. Sua mente vai esvaziando. E a mente vazia é o quê? Tem um ditado que diz mente vazia é o quê? Não escutei. Mente vazia é o quê? É a oficina do diabo. A minha mente não tem que estar vazia, irmão. Aliás, inclusive, quando a gente expulsa o demônio de alguém, uma coisa que eu digo para a pessoa que foi liberta é: ocupa a tua mente. Escute hinos. Vai ler a palavra. Tua mente tem que estar ocupada. A mente não pode estar vazia não, irmãos. Literalmente, mente vazia, oficina do diabo, sim. E se você ficar repetindo muitas vezes a mesma coisa, a sua mente esvazia. Você vai ver que isso às vezes é uma estratégia até em muitas músicas. Você vai ver que tem músicas que ficam repetindo a mesma coisa, não tem nada ali.
E a pessoa fica repetindo a mesma coisa um monte de vezes. Vou lhe dar um exemplo. Tem uma música dos Titãs, por exemplo. O que não é, o que não pode ser. O nome da música é O Quê? Aí ele fala, o quê? O quê? O quê? Se você tem pelo menos 40, você lembra dessa música. O quê? O quê? O quê? É o quê o tempo todo? O quê? O quê? O quê? Dando um exemplo para você. Do que é uma vã repetição? Você fica repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. E ao repetir várias vezes a mesma coisa, a sua mente fica vazia. Vai esvaziando, vai relaxando. Fica fácil para o diabo dominar a mente da pessoa. Por isso que Jesus está alertando aqui. Cuidado, não fique repetindo a mesma coisa várias vezes. Abre a sua mente. A sua mente vai ficando vazia. E o diabo se aproveita disso. Então, quando você chegar diante de Deus em oração, não fica repetindo a mesma coisa. Amém, povo de Deus? Quem está entendendo? Você está entendendo? Não fique. Seja espontâneo diante de Deus na tua oração. Está triste, você vai conversar com Ele que está triste, mas conversa com Ele mesmo. Irmão. Você pode falar com Deus. Não precisa rezar, você não precisa pegar a oração do Pai Nosso e ficar rezando. Não precisa. Pode fazer, como eu disse, não é pecado você fazer. O problema é quando você fica repetindo várias vezes. Nesses dias eu quero ensinar você não a rezar o Pai Nosso, mas a viver o Pai Nosso. A assumir as bênçãos que estão contidas dentro do Pai Nosso. Isso eu vou começar a ver com você na semana que vem. Mas antes de eu entrar, eu não podia começar a lição sobre o Pai Nosso sem primeiro corrigir isso em você. Porque talvez a vida inteira foi assim que você fez. Não, pastor, eu orava para as pessoas verem que eu estava orando. Não, agora eu vou orar para Deus. Não, pastor, eu não tinha o hábito de fechar a porta. Eu deixava sempre, sabe, alguma coisa me atrapalhar, roubar a minha atenção. Não, agora eu vou vigiar quanto a isso. Quando eu estiver orando, seja na igreja, seja onde for, eu não vou deixar nada ao meu redor me tirar a atenção, não. E outra, pastor, eu não vou mais usar de vãs repetições. Porque o próprio Deus, você leu aqui comigo, que Ele não gosta. Você vai fazer algo que Deus não gosta? Eu estou aqui para agradar a Deus. Quem está aqui para agradar a Deus? Pastor, mas são muitos anos que eu faço assim. Deus está corrigindo você para fazer da maneira certa. Porque agora sim a sua oração vai surtir um resultado. Diga glória a Deus. Se você orar da maneira certa, aí a sua oração vai ter resultado. E uma outra coisa que não está aqui no texto aqui, mas eu comentei esses dias que eu acho que ajuda também, é que quando você for orar, você deve citar o que está escrito na palavra de Deus. Apresenta para Deus o que está escrito na palavra dele. Você está orando pela sua família, você vai lembrar do que diz a palavra acerca da sua família. O que diz? Dentre outras coisas, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você vai lembrar isso para Deus. Deus, a tua palavra diz que se eu cresce, eu seria salvo e a minha família também. Está escrito lá. Mas você pode apresentar a Deus. Você está desempregado, Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor. Está escrito lá. Você está triste? Olha, Deus, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não quero essa tristeza aqui, não. Tire isso de mim. E assim você vai aprendendo a falar com Deus. Amém, Jesus? E é assim que Deus quer você, aprendendo a falar com Ele. E não tem mistério. E outra, deixa eu falar uma coisa para você que vai lhe ajudar. Deus não morde. Fala para você, vizinho, assim, ó, Deus não morde. Você pode se aproximar dele. Tem gente que tem o medo de Deus. Não, pastor, não vou falar com Deus não, porque Deus vai me... Não, Deus é amor, Deus quer que você se aproxime dele. Eu me lembro uma senhora que eu ganhei para Jesus, que ela era muitos anos servindo a Satanás. E ela não olhava para cima, só olhava para baixo. E ela não levantava a mão, porque eles ensinam que se levantar a mão, Jesus puxa a pessoa lá para cima. É sério. Eu falei, não, você pode levantar as mãos. Ela falava, não, pastor, não posso não. Eu falei, pode. Ela dizia, olha, eu vou levantar, mas se eu morrer, você morre primeiro que eu. Eu falava, tudo bem, eu morro primeiro que você, mas pode levantar a mão. Ela levantou. Não aconteceu nada, Jesus não puxou. Agora você pode orar para cima. Não posso olhar para cima. Pode, olha para Deus, Deus está lá em cima, pode olhar para Ele. Aí eu me lembro que ela olhou para cima, primeira vez. Mas se eu morrer, tu morre primeiro. Ela falou, porque não pode olhar que você não vai morrer. E ela olhou e ficou impressionada. Olha, eu posso olhar para cima, não acontece nada. Você pode olhar para o teu Deus, você pode endereçar os olhos aí, não tem problema. Sabe, uma vez a gente aprende tanta coisa, as pessoas ensinam tanta coisa.
E ela foi aprendendo aos pouquinhos. E ela contou para as amigas dela, porque todas elas serviam a Satanás e ninguém podia olhar para cima. E ela contou para as amigas que elas podiam olhar para cima. E um dia de noite, todas elas foram olhar para cima, o céu estava estrelado. Quando olharam, ficaram maravilhadas. Olha que coisa linda. Nunca tinham visto um céu estrelado, irmão. E ficaram maravilhadas. Olha como é que brilham as estrelas. Olha que coisa linda. Nunca. O diabo quer roubar das pessoas as coisas mais simples, irmão. Você pode olhar para cima, você pode olhar para o seu Deus, amém ou não amém? Você pode olhar para o alto de onde vem a tua salvação, não tem problema não, você pode olhar. E outra coisa, quando você estiver orando, pastor, eu tenho que orar de joelho. Deus vai ouvir você. O que importa é o seu coração estar ligado em Deus. Vai ter momentos que você não vai poder ajoelhar. Ou, pastor, Deus só me ouve se eu estiver de joelho. Não. Às vezes você não vai poder ajoelhar. O importante é o seu coração estar dobrado diante de Deus. Amém, Jesus? Se eu estiver em pé, Ele vai me ouvir. Se eu estiver de joelho, Ele vai me ouvir. Não importa. O Jonas, por exemplo. Você acha que o Jonas estava ajoelhado dentro do peixe? Ele não tinha nem posição, irmão. Você, quando faz uma viagem longa de ônibus, você já fica sem posição, porque dói tudo. Você imagina você dentro de um peixe, 72 horas lá. Eu tenho que ajoelhar para Deus me ouvir. O Jonas não tinha como ajoelhar, não. Do jeito que ele estava, ele falou com Deus. Se estava de cabeça para baixo dentro do peixe, Deus ouviu. Você pode estar de cabeça para baixo, desde que você tiver. O importante é o seu coração estar ligado em Deus. Aí Ele vai lhe atender em nome de Jesus. Agora, o mais importante disso tudo é você não deixar de orar. Então ore. Amém, Jesus? A Bíblia diz que Daniel orava pelo menos 3 vezes ao dia. Então separe momento para você orar. Gaste tempo em oração e você vai ser abençoado. Motivo para orar não falta. Você pode orar por você, por sua família, pela igreja. Tem tanta coisa para você orar. Então, o tempo não deixa eu falar mais aqui. Mas eu queria que essas 3 coisas, pelo menos, ficassem corrigidas em você. Não ore para aparecer diante das pessoas. Quando você orar, fecha a porta. Não deixe que nenhuma interferência externa te atrapalhe. Nada que está acontecendo ao teu redor tire a sua atenção. Não deixa. E por fim, cuidado com as vãs repetições. Existem repetições úteis, eu falei para você. Como, por exemplo, quando você estuda. Mas na oração, Deus não quer que você fique repetindo para Ele a mesma coisa 200 vezes. Não, Deus não gosta. Ainda que seja o Pai Nosso, não fique. Chegue diante de Deus de uma maneira espontânea e Ele vai lhe abençoar em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Deus está corrigindo a nossa maneira de orar. O Espírito Santo vai falando conosco, que vai nos abençoando. Na semana que vem, aí eu vou entrar sim na oração do Pai Nosso. Você vai ver que coisa bonita que Deus vai fazer em nome de Jesus. Mas hoje em si eu já estou falando. Jesus, antes de falar do Pai Nosso, preparou o coração das pessoas para depois ensinar a oração. Não vamos fazer em nome de Jesus. Mas Deus, seu coração já está preparado. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus então? Amém? Mensagens que amparam com o pastor Paulo Sabino.